Boa noite. Boa noite. Espera mais um minuto chegar. Mais uma introdução sobre o que nós estávamos estudando na aula passada. Dá para a gente trabalhar, Marlon. Boa noite mais uma vez aí, né? Em primeiro lugar, trabalhamos ali com determinados aspectos relacionados a, com determinados aspectos introdutórios relacionados à Revolução Inglesa. Na verdade, nós fomos em um tempo um pouco mais distante. E aí vimos, né, as origens da sociedade inglesa, vimos ali, né, a divisão dessa sociedade em cavaleiros, a chamada gentry, a burguesia, a nobreza, os pobres. Também trabalhamos, né, com as mudanças ocorridas a partir da era Tudor, a partir ali de Henrique VIII, Elizabeth I. Então, tudo isso aí foi trabalhado, né, na aula passada, e se eu não me engano, né, a gente chegou a ver também determinados aspectos relacionados à Magna Carta, que já colocava alguma alguns limites aos poderes reais. Vimos, né, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que eram entendidos ali como dois poderes bicamerais, dois poderes, né, dentro de uma constituição bicameral, a Câmara dos Lordes formada ali pelo clero, pela nobreza, e a Câmara dos Comuns formada pela burguesia, pela gentry. Bom, eu não sei se eu cheguei a trabalhar isso na aula passada, mas vamos pegar a partir daqui na aula de hoje, que é a religião na Inglaterra. Quando eu trabalhei com vocês reforma protestante, eu trabalhei com o anglicanismo. Falando nisso, meninos, eu deixei ontem no Classroom as, as aulas. Eu deixei ontem no Classroom as aulas de reformas religiosas e essa aula aqui. Agora está faltando os vídeos. Gente, sem falta, eu queria colocar isso hoje. Entretanto, eu tive tanta reunião, tanta coisa para fazer que eu estava quebrado por conta dessas reuniões. Então, aqui, o que vai acontecer, gente? Acabou não dando para trabalhar com estes aspectos, terminar de colocar as aulas no Classroom. Mas eu vou colocar no YouTube essa semana e na quarta-feira eu disponibilizo Reforma Protestante e essas aulas sobre a Revolução Inglesa. Ô, Marlon, começa lendo aí para nós, fazendo favor, Religião na Inglaterra, e vai até poder bicameral, fazendo favor. Marlon, Ô, Flávio, pode falar? eu tô pelo celular, fica ruim pra ler. Ah, não, então, sem problema. Gente, alguém que não esteja pelo celular, lê para nós. Lê para a gente aí, fazendo favor. Posso ler? À vontade. Ato de supremacia que criava a igreja anglicana. Tá dando para escutar? Muito bem. Fortalecimento do poder real e adesão de parte da nobreza inglesa ao anglicanismo. Expansão significativa do calvinismo na Inglaterra. Os presbiterianos acreditavam na atuação de líderes religiosos e não religiosos na condução dos interesses da comunidade. Os puritanos defendiam a formação de comunidades com menor controle, nas quais o fiel poderia assumir as funções de pregador e pudesse purificar ainda mais a igreja. Perseguição aos puritanos por parte da coroa política inglesa. Poder dos monarcas ingleses encontrava barreiras na ação do parlamento, limites ao poder real, apesar de muitas vezes o poder parlamentar ser apenas nominal. Poder bicameral, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns.
A Câmara dos Lordes era constituída por membros do clero anglicano e pela aristocracia, já a Câmara dos Comuns era composta por burguesia e a gentry. Até aqui, depois você continua para nós. Meninos, atenção então para alguns aspectos de fundamental importância e que eu volto a repeti-los. O primeiro deles é a religião na Inglaterra. Então aqui, gente, a Igreja Anglicana foi uma igreja que ficou muito tempo isolada na Inglaterra. Depois acabou chegando nos Estados Unidos, mas ela tem força e atuação na Inglaterra. E por ser essa religião real, por ser a religião da nobreza inglesa. O fato, o PVN, da Inglaterra ser uma ilha, coloca ela com características culturais bem curiosas em relação às demais localidades dentro da Europa. Como assim? Por exemplo, a religião anglicana é adotada apenas na Bretanha, né, na Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Você tem também, né, o idioma, o inglês, né, sendo essa língua peculiar dentro da Europa, só na Inglaterra. E você tem até mesmo um tipo de arquitetura muito característica da Bretanha, das ilhas da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Bom, voltando aqui para a religião na Inglaterra, logicamente o calvinismo cresceu muito na região central da Europa. Cresceu muito onde hoje é Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega. Chegou à França e você teve confrontos religiosos com os católicos. E ele, calvinismo, presbiteriano e calvinista é a mesma coisa aqui. Em cada lugar ganhou um nome. Os calvinistas foram ali, tiveram também terreno fértil na Inglaterra. Entretanto, quando o rei cria a igreja anglicana, começam vários choques. Um dos resultados destes choques, o PVN, é a vinda de puritanos para o continente americano. Foi aí que eles fundaram as 13 colônias. Na verdade, os puritanos foram um desses grupos fundadores. Eles estavam fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra. E aí colocaram uma prática interessante, o PVN. Qual era essa prática? De não perseguirem religiosamente outros grupos também. Outros grupos, logicamente, né? Outros grupos cristãos que tinham alguma religião. Porque, por exemplo, existe, meninos, o chamado massacre das bruxas de Salem, foi um massacre promovido por esses calvinistas contra suspeitas de bruxaria na cidade de Salem, que era uma cidade na região das 13 colônias. Mas católicos, quakers, que era uma seita, né? Judeus, eles não perseguiam. Outro ponto aí, a política inglesa, né? O parlamento na Inglaterra já existia desde a Idade Média. Que nem eu falei, né? Quando a Magna Carta de 1215 foi criada, ela já estabelecia limites que muitas vezes eram nominais ao poder real. Então, ou seja, na Inglaterra, a maioria dos reis já estava acostumada a negociar com o parlamento. Você tem uma instituição atualmente que beira aí os 900 anos. Então, não, na verdade 800, né, fazendo uma conta um pouco melhor aqui, mais de 800, que é o parlamento inglês, composto por essas duas câmaras. Como eu disse para vocês, quando o Dom Henrique VIII cria a igreja anglicana, ele manipula este parlamento, mas o ato de supremacia é votado nas duas casas, na Câmara dos Lordes e na Câmara dos Comuns, mesmo havendo resistências católicas dentro do parlamento. E aí você tem um problema que é o seguinte, meninos: dinastia Tudor e ascensão da dinastia Stuart. Bom,
Henrique VIII morre, veio seu filho Eduardo, que acaba morrendo muito jovem, morreu com 16 anos de idade, e assume ali Maria Stuart, sua primeira filha, que também não fica muito tempo no poder, deixando o trono para a Rainha Elizabeth I. Então, quando a Rainha Elizabeth I assume, ela pega um reino fraco economicamente e transforma a Inglaterra numa grande potência dos mares, principalmente quando ela resiste ao poder espanhol. Agora, ataques da Armada Espanhola a Londres. Ela, com um número muito menor de navios, acaba por resistir a este ataque. Agora, o PVN, ela morre sem deixar herdeiros. Rainha virgem. Eu não preciso falar de onde que ela era virgem, né? Se eu tivesse dentro de sala de aula, eu ia contar umas piadinhas mais engraçadas, umas coisas que diziam sobre a sexualidade da rainha. Mas pelo fato dela nunca ter se casado, digamos ali, né? Não existia isso naquela época, mas o grupo do marketing dela falou assim: a rainha virgem, a rainha virgem, a rainha virgem, para criar uma aproximação dela com o parlamento. Na verdade, ela gostava de uma virada, de uma virada de zóio, vamos colocar assim, né? Bom, mas ela morre sem deixar herdeiros. O que vai acontecer? Temos os reis Stuart, que vieram da Escócia e não tinham essa noção de governo com o parlamento. Começa uma série de choques que vão levar até a Revolução Gloriosa. Camila, continua para nós fazendo um favor. Lê os reis Stuarts e até a República Puritana. Tá bem. Os reis Stuarts, reinados marcados por uma série de conflitos com o parlamento inglês. Tentativa de um governo com base na teoria do direito divino dos reis, intensificação à perseguição aos calvinistas e à Guerra Civil Inglesa e a Revolução Puritana, de 1640 a 1649. Pode continuar? Cavaleiros era o exército real contra o cabeça redonda, que era o exército do parlamento. Adoção do exército do novo tipo, New Modern Army, sob a liderança de Oliver Cromwell. Adoção da meritocracia nos quadros do exército. Derrota de Carlos I na Batalha de Naseb, 1645, e vazio do poder político. Desejos dos presbiterianos em diminuir o poder do exército e atuação dos Levers, grupo mais radical do exército, junto com uma rebelião na Irlanda. Pode continuar? Pode. Vai até a República Puritana. Tá bem. Propostas dos Levers: extinção na Câmara dos Lordes, implantação do sufrágio universal masculino, estabelecimento do livre comércio, proteção da pequena propriedade da execução do rei, tentativa de contra-revolução por parte do rei e desmobilização das forças leais ao rei, execução de Carlos I e proclamação da República Inglesa, República Puritana. Até aqui, meninos, temos na República Puritana os únicos 11 anos da história inglesa em que a Inglaterra não teve um rei. Agora, como chegou essa situação? Chegou a partir de guerra civil. E aí, meninos, o que é uma guerra civil, né? Colocando aqui algo tenebroso, mas que acontece, né? Guerra civil. Confronto armado entre um povo de um mesmo país. E isso vai acontecer porque nós temos dois exércitos na Inglaterra lutando pelo poder. O exército e o parlamento, como a Camila acabou de ler para nós, que é o chamado exército de novo tipo, e o exército do rei, que eram os chamados cavaleiros.
como a Camila leu para nós, por que esse exército era um exército de novo tipo? Porque, colocando aqui também no bate-papo, implantação do mérito nos quadros do exército. O que isso significava, gente? Agora não era mais a minha condição de nascimento que determinava o meu poder dentro do exército, a minha capacidade de chegar a general, a um posto mais alto, mas era sim o meu valor dentro das táticas de guerra. E aí, dentro da Guerra Civil Inglesa, houve até uma certa radicalização que trouxe um medo naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, gente, quando os Levers propõem extinção da Câmara dos Votos, implantação do sufrágio universal masculino, lá no século XVII, eles queriam que todo homem, analfabeto, camponês, urbano, rico, pobre, nobre, quem quer que seja, tivesse direito a voto. Uma coisa que só foi acontecer na Europa, que todo homem, né? Aí toda mulher demorou mais ainda. Todo homem só foi ter direito a voto pela primeira vez na Europa na França em 1848. Então, desse modo, o que eles pediam era radical demais. E eles já pediam 200 anos antes de acontecer. Outro ponto aqui era a proteção da pequena propriedade, além da execução do rei. Na execução do rei, eles foram atendidos. O rei, Carlos I, perde a sua cabeça decapitado ao final do processo da Revolução Puritana. Termina a Revolução Inglesa com isso? Não. Temos aqui a chamada República Puritana, né? Se Carlos I era autoritário, quem assume o poder, que é Oliver Cromwell. E por que o Oliver Cromwell assume o poder? Porque ele é líder do parlamento. Porque ele era líder do exército real. Então, geralmente, em golpes, situações revolucionárias, quem ascende ao poder é o líder do exército. O líder do exército, o comandante em chefe da revolução. Ele era o comandante em chefe da revolução, logo ele chega ao poder nos únicos 11 anos de história da Inglaterra que este país passou como uma república. Ô, Camila, lê para nós aqui de República Puritana até... Pode ler aqui, até Restauração e Revolução Gloriosa. Peraí, tá bem, vou começar, desculpa, estava desligada. Sem problema. República de Crown, período no qual houve a eliminação de alguns resquícios feudais e consolidação de valores liberais comuns à burguesia e à Grant. Concentração gradativa de poder nas mãos de Oliver Cromwell. Eliminação das facções políticas radicais, os Levers e os Diggers, supressão de privilégios feudais e dissolução do parlamento em 1653, concessão à Crown e título de Lorde Protetor da Inglaterra. Ações intervencionistas junto à Irlanda e Escócia, estímulo ao comércio e à economia a partir da produção artesanal e livre cambismo, atos de navegação, morte de Crown e restauração Stuart, restauração e Revolução Gloriosa. Até aqui. Então, meninos, Oliver Cromwell instaura, de certo modo, um regime tirânico. Ou seja, né, um regime que suprime direitos e direitos dos cidadãos na Inglaterra. Agora, se eles estavam lutando contra um rei que queria fechar o parlamento, se eles estavam lutando contra um rei que era autoritário, por que quando o Oliver Cromwell fecha o parlamento, ninguém fez nada? Por um motivo simples. Se o rei que se opôs a ele perdeu a cabeça, o que dirá quem falar qualquer coisa contra este homem? Eu achei, tipo assim, até contraditório, porque eles lutaram contra o Carlos
que era totalmente absolutista, e aí depois o Cromwell vai, dissolve todo o parlamento e vira um ditador. Foi bem doido isso. Ô Camille, presta atenção. E qual o motivo dele ter, tipo, dissolvido o parlamento assim? Ô Camila, antes de te responder essa pergunta, a sua colocação foi perfeita, porque nós já podemos adiantar uma série de assuntos. Revolução Francesa. Eles lutam contra um rei absolutista, que era o Luís XVI. Quando a Revolução acaba, chega Napoleão Bonaparte ao poder, que também era autoritário. Revolução Russa. Eles lutam contra um imperador absolutista. Aí, quando a Revolução acaba, chega um Stalin, que é um dos líderes mais violentos da história da humanidade. Revolução Chinesa. Eles lutam contra um regime de dominação estrangeira de algumas décadas. Quando chega o poder Mao Tse Tung, ele mata mais gente até do que, segundo alguns falam, do que Stalin. Então, revoluções, muitas vezes, são processos sanguinários que colocam no poder, inicialmente, ali um ditador, uma pessoa que é mais autoritária daquela que foi tirada. Entretanto, a sociedade que se forma é uma nova sociedade. Então, por exemplo, Napoleão passou os direitos civis, a separação da igreja com o Estado, a busca por liberdade de imprensa, a busca por liberdade religiosa, que os revolucionários de 1789 levantavam a bandeira, não passou. Oliver Cromwell, ou Camila, passou. Ele ficou 11 anos no poder, até que não é tanto tempo. Mas a ascensão da burguesia, a nova forma de organizar a sociedade, principalmente avanços no campo econômico, estes permaneceram. Então, por isso que muitas vezes, né, as revoluções trazem pessoas até piores do que aquelas que foram tiradas, mas algumas práticas, algumas ideias que vêm junto com elas permanecem, melhoram a sociedade. Esse ponto que você falou é importantíssimo. E o que o Oliver Cromwell trouxe de tão melhor para a sociedade? Ele vai promover uma ascensão burguesa extremamente forte. Principalmente com isso aqui, gente. Deixa eu colocar aqui a definição no chat, que são os atos de navegação. Começa o domínio da Inglaterra sobre os mares. Mas excelente colocação, Camila. E, gente, por favor, fica à vontade para fazer mais dessas. Atos de navegação. Medidas que determinavam que a tripulação... que a tripulação navegante. E Flávio, você tinha falado no início sobre aquela questão da bruxaria lá em Salem. Como que ela se relaciona no contexto? Daqui a pouco eu já explico. Deixa eu só terminar de digitar medidas que determinavam que a tripulação navegante no começo com a Inglaterra deveria ser composta em sua maioria por marinheiros ingleses. Do contrário, somente navios ingleses poderiam fazer este comércio. Em primeiro lugar aqui, explicando os atos de navegação, para eu voltar para o caso das bruxas de Salem. Como aconteceu os atos de navegação? Suponhamos que Portugal está vendendo vinho para a Inglaterra. Então, o comércio é entre Portugal e Inglaterra. A situação era o seguinte: ou Portugal ofereceu uma caravela portuguesa com metade, por exemplo, tinha lá 100 marinheiros, 50 desses marinheiros deveriam ser ingleses, ou Portugal contratava um navio inglês para levar esta carga. É como, por exemplo, se você fosse no supermercado, vamos supor, no Coelho de Nice, comprasse lá
fizesse lá a sua compra e pagasse eles para transportar a sua compra até a sua casa. Então, a Inglaterra ganhou muito nesse sentido. Ganhou em duas frentes, no comércio e na navegação. Então, ela ganhava quando vendia e ganhava no transporte. E isso começou a entupir a burguesia de dinheiro. Então, por isso que eles olharam, o Cromwell fechou o parlamento. Tá, mas a gente está ganhando dinheiro. Então deixa para lá. Então, o Cromwell era muito autoritário. Entretanto, ele já era um homem de uma mentalidade nova. Uma mentalidade que valorizava o trabalho, não a sua posição de nascimento. Que até ele mesmo não tinha uma posição de nascimento privilegiada. Mas ele mostrava, né, para a Europa que um homem que se esforçasse poderia chegar longe. Gente, voltando ao caso das bruxas de Salem aqui, você tem confrontos naquela época por questões religiosas. Não existia liberdade religiosa como nós temos nos dias de hoje. Então, apesar dos calvinistas serem mais tolerantes com religiões, que nem eu falei, nas 3 colônias tinham católicos, tinham quáquers, tinham judeus. Então eram grupos muito diferentes uns dos outros. Eles não suportavam com aquilo que eles chamavam de adoração ao satanismo, aos cultos para eles desconhecidos. E as bruxas de Salem praticavam isso. Magia negra e outras coisas que não eram conhecidas por eles, que acabaram levando a um grande massacre das bruxas de Salem. Então, por conta delas serem, sim, estarem ligadas a esses rituais ocultos e tudo mais. Isso levou à perseguição das mesmas. Então, não existia uma liberdade total de culto, como, por exemplo, existe no Brasil do século XXI. A Constituição de 1988 garante essa liberdade de culto, né? Vamos continuar aqui pelo seguinte. Camila, para terminarmos a Revolução Inglesa, ainda continuaremos também no Iluminismo, Morte de Cromwell e Restauração Stuart. Pode ler, Restauração e Revolução Gloriosa. Restauração e Revolução Gloriosa. Restauração monárquica com Carlos II, 1680 e 1685, e manutenção de relações menos tensas com o parlamento, exumação e enforcamento do cadáver de Oliver Cromwell em praça pública, expansão comercial, sucedido por Jaime II, 1685-1638, política de Jaime II, favorável à aristocracia e ao catolicismo, promoção de um golpe palaciano por parte da elite dominante e do clero anglicano, Declaração dos Direitos, documento que estabeleceu a Bill of Rights, documento que estabeleceu a hegemonia do parlamento sobre a monarquia, que concedeu a tolerância religiosa aos puritanos, consolidação da ordem liberal na Inglaterra a partir de então. Até aqui. Então, meninos, presta atenção. Camila, como você mesmo acabou de falar, eles fazem uma revolução para tornar pior. Quando o Cromwell morreu, porque o Cromwell, vamos colocar um termo de vocês, ele botava moral nos grupos opositores a ele, o filho dele, que assumiu depois de sua morte, não tinham a mesma moral do pai. Então, os ingleses voltaram no Carlos II, filho do Carlos I, e disseram a ele: Carlos, você quer ser coroado o nosso rei? O Carlos olha e fala assim: eu quero. Na verdade, gente, ele governou, né, corrigindo aqui, de 1660 a 1685. O Carlos respondeu: sim, eu quero. Então, você vai ter que aceitar as ordens do parlamento. E o Carlos II, sabendo da história que ocorreu com seu pai, vai pensar, fala assim, não, opa, eu tenho que manter a ordem, manter o equilíbrio com o parlamento. E durante 25 anos, ele manteve este equilíbrio.
fez algumas coisas excêntricas, como a Camila acabou de ler para nós, né? Como tirar o corpo do Oliver Cromwell do caixão e promover um enforcamento do Oliver Cromwell em praça pública. Mas por que ele fez isso? Para vingar a memória do pai dele, que teve o pescoço cortado. Quando ele morre, em 1685, Jaime II assume o poder e tenta implementar duas coisas que ninguém estava querendo mais na Inglaterra, que era o poder da aristocracia, ou seja, o poder dos nobres, lembrando que os burgueses já tinham ganhado muito dinheiro lá com os atos de navegação, e o retorno do catolicismo. O parlamento inglês, junto com outros grupos, falou: a gente não aguenta mais esse homem. Vamos procurar um rei que esteja disposto a obedecer nossas ordens. E aí, meninos, vem aqui, né, a Declaração dos Direitos. O que a Declaração dos Direitos faz? Transforma a Inglaterra naquilo que ela é hoje. E o que ela é hoje? Uma monarquia constitucional. Por exemplo, você tem a figura da rainha. Se o presidente do Brasil viajar para a Inglaterra, ele vai conversar com a rainha, ele vai ser recebido pela rainha, mas as questões de Estado entre Brasil e Inglaterra serão discutidas com o primeiro-ministro inglês. Por quê, né? O que foi determinado a partir disso? O rei reina, mas não governa. Então, o rei tem poder para convocar eleições, fazer o parlamento, mas quem decide, por exemplo, o Brexit foi assinado, ao final das contas, né, a saída do Reino Unido da União Europeia foi assinado pelo Boris Johnson. Luiz, por favor? Só uma curiosidade, como que ficou aquela questão da família real inglesa lá na Inglaterra atualmente? Tipo, o Estado banca eles? E uma carga tributária enorme. Na Inglaterra, a carga tributária beira aos 50% anuais. Lógico, né? Você tem o sistema de saúde inglês como um dos melhores do mundo, você tem ali, né, um nível de vida, um transporte público muito bom, e também uma parte destes recursos sustentando a coroa. Então, o luxo dos palácios que a rainha vive, o luxo da família real, não somente da rainha, do príncipe Philip, que é o marido dela, não sei se vocês sabem, mas ele está vivo até hoje também, do príncipe Charles, do William, do Harry, de toda a linhagem real, é mantido pelo Estado inglês. Então, por que motivo? O que? pessoal, a nação inglesa não fica revoltada com isso, não? Porque, tipo, há tanto luxo assim, só porque eles têm linhagem real? Ô, Luiz, aí vem uma coisa que o brasileiro não tem muito o feeling para captar isso. O que é o feeling? O sentido, o sentimento para captar isso. Simbolismo. Para vocês terem uma ideia, gente, o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, né, isso em 1985 foi transmitido para quase todo mundo. Assim, né, na década de 80, um dos maiores acontecimentos da década de 1980. Quando eu não lembro qual deles, o primeiro filho da princesa Diana casou com a Kate Middleton, também foi um evento mundial. Eles são tipo um diamante histórico, né? Todo mundo aprecia, eles guardam uma coisa. Exatamente, eles são ali uma relíquia, algo a ser conservado na sociedade inglesa. Então, eles têm um gesto simbólico, um poder, por exemplo, hoje em dia a monarquia é uma atração turística. Então, vamos lá na frente do Palácio de Buckingham, vamos ver a troca da guarda da rainha, vamos ver como se organiza essa fantástica sociedade. Então, ela gera gasto, mas ela gera retorno, porque ela gera turismo, ela gera respeito. E, o Luiz, tem uma série da Netflix, né? Minha esposa que vê, mas eu peguei para ver com ela os últimos episódios. O nome da série é chamada The Crown. Nossa, a série é fantástica.
conta esses bastidores da coroa inglesa. Então, para eles é importante. E uma coisa também, Luiz, foi mantido. Qual que foi o compromisso desde a Revolução Gloriosa? Manter o luxo dos reis e das rainhas. Então, manter o luxo da família real. Por que a família real não pede mais poder? Ela não pede mais poder, porque ela é sustentada nesse luxo. O rei reina, mas não governa. Mas isso não quer dizer também que ela seja uma figura desprezível. É aquela figura, né, que os ingleses se enxergam e se identificam nele em momentos de dificuldade. Então, o gesto simbólico é muito forte para os governos também, mesmo que eles sejam onerosos, mesmo que eles sejam caros, vamos dizer assim, mas ainda são interessantes. E no Brasil, Flávio, depois que trocou do regime monárquico para o republicano, como que ficou a família real? O primeiro decreto do republicano foi o exílio da família real. Então, a família real, Dom Pedro, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel, Dona Amélia, que era outra filha de Dom Pedro, netos de Dom Pedro, todos aí partem para a Europa. Primeiro eles vão para Portugal e Dom Pedro morre na França, em 1891. Pouco tempo depois, aí eu não sei questão de quantos anos depois, foi dado um perdão real e eles voltaram para o Brasil. Atualmente, né, se eu não me engano, você tem um tataraneto do Dom Pedro, Dom Luís de Gastão, Dom Luís Orleans, que vive em Petrópolis, sustentado com um imposto imperial. Então, ou seja, né, é cobrado em Petrópolis uma taxa a mais sobre a é cobrado uma taxa a mais sobre as mercadorias que se vendem em Petrópolis para sustentar os descendentes da família real. Ah, Flávio, é injusto cobrar esse imposto. Em parte é, mas lembre-se sempre, quando a proclamação da República vem, nós temos ali, né, a expropriação de muitos bens da família real. E atualmente, para sustentar, vive num enorme luxo, eles são ali, né, colocados como com algum respeito ali dentro de Petrópolis. Participam de cerimônias públicas, são paraninfos de turmas de formandos e outras coisas mais. Mas o poder deles não é político, apenas uma memória histórica de um outrora grandioso, podemos dizer assim, Império Brasileiro. Deu para entender, Luiz? Entendi, ficou bem claro. Tá certo. Meninos, está faltando 2 minutos e 40 para a nossa reunião terminar. O que acontece? Eu gostaria de falar pelo menos uns 20 minutos do iluminismo. Então, vamos começar aqui, depois vocês copiem o link e a gente continua em outra sala. Vamos até 10 horas, para 1 hora aí. Camila, por favor, continua para nós aqui e lê até o contexto. Iluminismo até contexto. O iluminismo foi um conjunto de ideias que no século XVIII serviu de base teórica para as contestações que levaram à queda do antigo regime, movimento conhecido também como Ilustração. Formulação de uma série de propostas nos campos da política, sociedade, economia e da religião. Publicação de ideias em livros, jornais, panfletos, nos quais os iluministas defendiam ideias que servem de base para a sociedade até os dias de hoje. Críticas à organização do Estado absolutista e à política mercantilista, contestações ao poder da Igreja, defesa de uma liberdade intransigente. Para esses pensadores, o Estado absolutista e suas hierarquias sociais impediam e garantiam dos direitos inalienáveis do homem, crença que os homens não podiam ser privados da liberdade, da igualdade, da propriedade privada, ideia de que o progresso a partir do uso da razão asseguraria ao homem a liberdade para a busca da felicidade e o contexto. Bom, até aqui, então, o que foi o iluminismo? Para a gente começar aqui, um conjunto de ideias, em quais áreas?
política, áreas da política, da economia, da sociedade, da cultura, uma nova forma de ver o ser humano, uma nova forma desse ser humano se enxergar, olhando para aquilo que existia no absolutismo e detectando aquilo que era desejado. Então, né, o vídeo tá acabando, meninos, e eu vou esperar terminar para nós continuarmos em outra sala. Copiem o link que continuaremos.